Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu tô com Pedro Quintanilha, para variar. E é isso. E hoje a gente vai estar falando sobre os 3 princípios para se tornar líder e dominar o seu nicho. E começando esse podcast, eu quero te fazer uma pergunta, Pedro. O que é necessário para a pessoa se tornar um líder? Cara, seguidor. Direto. Interessante. Né? Então, cara, o que você precisa para ser um líder? Você tem que ter um seguidor, pelo menos um seguidor, né? Se você tiver um seguidor, você já demonstra. Já pode ser considerado um líder, cara. Né? Às vezes a gente acha que são muitas credenciais, né? Que fazem da gente um líder, mas na prática, um líder é alguém que influencia pelo menos um alguém. Legal, né? Então, às vezes a pessoa que tá lá tem filho aí em casa já pode se considerar um líder aí. Se você tem uma rede social que você tem um seguidor e tem algum seguidor no seu Instagram, então eu acredito que sim. Então você já é um líder. Porque normalmente a pessoa acha que para ela se tornar um líder, né, ela tem que ter, sei lá, 1 milhão de seguidores. As crenças, né? A gente é muito engraçado, né? A gente fala no nosso podcast aqui, a gente acaba entrando em termos técnicos, às vezes uma tática, uma coisa assim, mas vira e mexe a gente volta num aspecto que são as crenças que movem, né, a gente, né, e essa pergunta aí, né, não sei se essa pergunta foi de alguém e tudo mais, né, mas que vem com às vezes imbuída de uma expectativa de uma resposta, né, de tipo, pô, cara, o líder, não, mas na minha cabeça, o líder, né, às vezes o cara tá lá, ele olha, sei lá, ele vê lá, sei lá, vê a gente, vê alguém, um outro profissional do mercado que ele considera que tá no um palco, líder, né? A pessoa que tá no que palco, dá uma palestra para várias pessoas. Então esse cara é um líder, né? Mas na prática um líder é alguém que tem um seguidor. Então aí já tô te libertando aí. Se você não achava que você é um líder, meu filho, você é um líder aí. No mínimo dentro da sua casa, você é um líder, né? Então se você é marido, tem aí a sua esposa, tem um filho pelo menos, você é uma mulher, né? também, Ou né? você é uma mulher e tem o seu marido, você tem aí dentro de casa também, com seu filho, você influencia, você lidera. Um líder, ele tem uma zona de influência, né? Então, essa zona de influência, ela começa no micro e pode expandir, né? Onde a gente vai chegar aí, vai expandindo, né? Que é onde a gente vai caminhar para esse aspecto de nicho, mercado e tudo mais, né? Entrando um pouco mais específico nessa questão, né? Muita pessoa que assiste a gente, escuta a gente, são profissionais, né? São profissionais liberais e tudo mais. Eu queria que você falasse também um pouco sobre a criação de movimento. Eu acredito que está muito ligado à questão da liderança também. Como que essa pessoa consegue iniciar um movimento, né? Ter a sua tribo e, de fato, se estabelecer ali como um líder daquela galera ali. Legal. Pô, tem um framework, né? Tem um conceito assim que a gente vê e que pode ser trabalhado dentro de um triângulo, que a gente consegue enxergar movimentos, né? Ou como movimentos são criados. E se a gente for olhar, você vai ter ali a figura de um líder, né? Isso você pode pegar, cara, vários movimentos, né? Desde movimentos que você pode considerar muito bons, tipo o cristianismo, né? Para mim é um movimento que move, né, a minha vida, é algo que, pô, tem sentido e sintonia com o que eu acredito, com o que eu escolhi viver, né? Ou até outros movimentos que são até mal vistos, tipo um nazismo, tá ligado? A gente tá indo de um ponto a outro na maluquice, né? Do céu ao inferno, né, cara? Então, assim, tem lá, cara, o nazismo, todos esses, e no meio desse caminho aí, você vão ter vários outros, você pegar os movimentos religiosos, movimentos humanitários, movimentos até do mercado digital, né? Você vai ver que eles vão, os que, inclusive, mais recentemente a galera tem se aberto para criar, eles vão estar dentro de um framework, dentro de uma linha, né? De uma dinâmica. E essa dinâmica, ela passa normalmente por 3 pontos, que é o líder carismático, né? Então, você tem uma figura ali que é um líder que é a gente chama dentro do ambiente digital de expert muitas vezes, né? Quando a gente fala de infoprodutos e coisas desse tipo. Mas você vai ter num movimento um líder carismático, uma figura representativa, né? E aí, por carismático,
Não estou dizendo que tem que ser engraçado, né? Porque às vezes as pessoas ligam carisma a ser engraçado, né? Carismático tem um pouco a ver nessa visão de magnético, né? Alguém que capta a atenção. Um líder que captura a atenção das pessoas de alguma forma. E aí, normalmente, ele vai capturar a atenção e vai começar a angariar seguidores por causa de alguma coisa. E, normalmente, essa coisa chama causa. Essa causa, ela vem como um código de cultura, ela vem com um set ali de valores, ela vem com um pacote, né? De valores, de crenças e de coisas assim que ela sustenta, né? Então, você tem o líder, você tem a causa, a cultura, e você tem uma proposta, né, ou um veículo de mudança, né, que aí é uma proposta. Que se você for olhar dentro de um movimento religioso ou alguma coisa desse tipo, essa proposta é a pauta para se andar sobre, né, é o que a pessoa deve fazer para andar sobre aquela cultura e aquela causa, né, é o que ela deve fazer. E dentro de um aspecto de mercado, ali entra a oferta do produto, né? Então, a oferta do produto ela é a apresentação desse veículo da mudança. Então, a gente vê um movimento, ele se configura dentro desse tripé, né? Então, líder carismático, a causa ou cultura, que são os valores, crenças e coisas desse tipo, e o veículo da mudança, né? Então, esse tripé aí faz com que as pessoas possam estabelecer movimentos. Se você for olhar, pode encaixar aí, cara. Qualquer movimento de massa, você vai ver que ele vai ter esse aspecto, né? E no meio disso vão ter várias coisas, né? Por exemplo, uma marca que você utiliza e que essa marca, ela diz alguma coisa em relação ao quê? A sua identidade, né? Por exemplo, o Apple, né? A marca que a gente gosta, por exemplo, né? A marca Apple, ela quando agregada a alguém, ela começa a dizer coisas, né? Ou seja, ela começa a fazer parte do set de cultura, do set de valores, ela começa a comunicar alguma coisa. Pô, a pessoa que curte a Apple, ela é uma pessoa que o quê? Que tem uma ligação com design, uma ligação com valores nesse quesito. Ela valoriza o branding, ela valoriza a tecnologia, né? Ela valoriza a usabilidade. Tudo isso vem porque a marca traz esse aspecto e isso vai trazendo para a pessoa também e vai também compondo esse aspecto, né? Então, acho que é um ponto legal para a pessoa refletir, para quem quiser, inclusive, fazer uma análise aí, vou olhar aqui, faz lá, você vai ver. Tem o líder carismático, né? Vai ter um set de valores, cultura, causa e, normalmente, a apresentação de um veículo como proposta de mudança daquela realidade, uma nova oportunidade ou algo desse tipo. Eu queria que você falasse mais um pouco da importância desse profissional, talvez desenvolver isso, né? Se identificar como líder e criar esse movimento para o negócio, né? Ou para a mensagem dele. Cara, assim, as pessoas, de um modo geral, elas são pessoas que desejam, esperam, têm anseio por alguém que se levante para liderá-las. E como a liderança ela exige uma postura, normalmente de coragem, normalmente de alguém que sai do lugar comum, o que acontece? A maioria das pessoas não quer assumir esse lugar. A maioria das pessoas não quer isso. A maioria das pessoas quer o quê? Viver a vida delas de um jeito comum. Alguns poucos despertam. Legal isso. Entende? Alguns poucos olham e falam, cara, eu quero ser alguém mais do que simplesmente um bom profissional. Mais do que simplesmente um profissional mediano. Não é todo mundo, né? Até porque tem até um negócio, né? Se todo mundo fosse empreendedor, como é que ia ficar para as empresas não iam ter gente para trabalhar, né? Então tem isso, mas só que a grande maioria das pessoas, ela não vai querer isso. Não vai querer, pô. Ela quer outra coisa, né? E aí, o que acontece? Esses poucos que despertam acabam enxergando, dentro dessa perspectiva, uma possibilidade. Alguns enxergam isso como uma possibilidade para impactar a sociedade de um jeito, através de uma crença, através de uma ideia, através de algo, normalmente envisionando um benefício, né? Então, ninguém se levanta por uma causa
normalmente para fazer o mal, né? Sei lá, Uhum. aí é criminoso, vilão, aí você vai ter esse lugar aí, né? O cara que se levanta pro mal, tal, até tem isso, né? Mas o que normalmente se vê, e o que normalmente eu vejo acontecer, são pessoas que desejam sinceramente fazer o bem. E fazer esse bem significa o quê? Significa um bem para a sociedade, significa um bem para a sua família, significa um bem ao seu redor. E aí, o que acontece? Como normalmente o mal ele sobressai mais, né? Aquilo que é ruim, né? Se a gente for ver, tipo, uma água com uma gota de sujeira é uma água suja, né? Ou seja, o mal acaba sobressaindo, né? Pô, mas tá quase tudo limpo, mas tem uma gota de sujeira, então tá suja, Uma né? parede branca com pintinho preto, né? A gente só vai olhar o pintinho É isso preto aí, e esquece exatamente. Então, o mal ele acaba tendo esse sobressalto, né? Essa questão da relevância acaba sendo. Até se a gente for olhar estratégias de marketing e tudo mais, treta, né? Chama atenção. Notícia de jornal, de coisa ruim, de gente que morreu, de não sei o que lá. Chama atenção, né? As pessoas ficam, cara, atentas a isso, né? A gente tem essa aderência a algo assim, né? E isso pode, inclusive, ser usado. Tem gente que usa isso como estratégia, né? Tem história que fala que o Trump criava boato para dele mesmo, né? Mesmo. Que ele, acho que antes de ser presidente e tudo mais, tem história dessa aí, que ele criava boatos a respeito dele para o nome dele ficar ali na mídia. De fato, isso é muito forte, né? A gente olha, por exemplo, a pandemia, a mídia, ela veio massificando essa comunicação pesada, né? Cara, durante muito, muito tempo, né? Em vez de vir com uma comunicação, muitas das vezes, de esperança, né? Por quê? Porque o medo, ele, infelizmente, atrai essa atenção e para a grande mídia isso é importante, né? Isso aí. E aí, cara, como existe uma necessidade, né? Ou existe uma aderência natural ao ser humano de querer ser liderado, pessoas que se levantam com uma atitude de liderança tendem a se destacar. E aí esse destaque, ele vem com alguns benefícios. Vem com desafios, mas vem também com benefícios. Dentre os benefícios desses aspectos do cara se posicionar como líder e tudo mais, cara, tem um reconhecimento, é um benefício, né? Então, a pessoa ser reconhecida pelo trabalho dela, né? Alguém que se posiciona como um líder carismático, mesmo que o cara não se ache tão carismático assim, né? Mas quem se posiciona dentro de uma posição, numa postura de liderança no seu mercado, ele vai para um lugar de reconhecimento. Então, isso é um benefício. Um outro benefício é o dinheiro, né? Sim. O dinheiro é um benefício. Você acaba ganhando mais por você se destacar. Quem se destaca, quem gera mais valor, né? E normalmente o destaque está atrelado a isso, gerar mais valor, né? Você acaba ganhando mais, você cobra mais caro pelos seus serviços, né? Você empacota produtos e serviços e vende esses produtos online, você cria programas de assinatura e tem pessoas te comprando e recomprando, então você acaba se destacando e, com consequência, tendo maior reconhecimento financeiro, maior valores financeiros, receber retorno, né? Retorno financeiro, né? Então esse é um outro ponto, é um outro benefício, né? E cara, aí tem benefícios também que são benefícios emocionais. Impacto assim, também, né, cara? No que diz respeito a isso, a preenchimento de causa, né? Então emocionais no sentido de causa. Poxa, é muito ruim você, pelo menos eu acho, né? Acho que é por isso que eu também me posicionei como líder de um movimento dentro dessa perspectiva, né? Como, cara, é muito ruim você passar pela vida, né? Quem tem essa coisa, né? E aí, talvez não, né? Inclusive eu tive um amigo que ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho esse amigo ainda, né? Um dos meus melhores amigos, inclusive. Ele falou assim, cara, eu quero ter uma casa, um carro e tranquilidade de final de semana. É isso que eu quero da vida. Aí eu virei pra ele e falei, tudo bem. Sabe? E ele falou meio mal, assim, sabe? Porque ele achou que eu ia meio que, dar um sermão pra ele, né? Sim. Aí eu falei, cara, tudo bem, sabe do seu né? posicionamento, Sabe do meu posicionamento, do que eu acredito, do que eu queria, né, trazer. E isso antes até do destaque que a gente tem ganhado no mercado e tudo mais. Então, assim, isso daí ele meio que foi naquela assim, eu falei pra ele, tudo bem, cara, beleza. Cada um é livre pra escolher o caminho que quer trilhar, entendeu? Quem sou eu pra querer
ser o dono da verdade e determinar a tua vida, né? Então, esse foi um ponto. E aí, aquilo meio que chocou ele, né? Só que olha que doido. Algum tempo atrás eu tive com ele, né, lá em casa. E aí ele tava dividindo comigo que ele tem se sentido frustrado no trabalho dele. Que era o que ele tanto queria. Um concurso público, ele fez um concurso público, mas que a circunstância, a situação, a rotina igual, tudo igual, um sentimento que ele dividiu comigo de tipo assim, de não ser valorizado, de, pô, independente se ele produz mais ou menos, ele vai ganhar a mesma coisa, sabe? Entendi. Então, no fundo, cara, eu acho... Desestimula, né? Porque... e eu acabo achando que no fundo, todo mundo acaba tendo um pouco desse sentimento de querer ser mais, entendeu? De querer algo mais, que vai além do seu próprio umbigo, entendeu? De simplesmente ter o dinheiro. Porque agora ele tem, por exemplo, muito entendeu? mais é sentir, né? Talvez um pouco do que acontece com os aposentados, né? Que é aquele... Tem gente que se frustra quando aposenta, então, né? que é aquela pessoa que durante a vida, né? Qual é o sonho, né? Não, eu quero me aposentar, né? Não quero fazer nada. Aí quando não faz nada, né? Acaba se sente improdutivo. E aí busca fazer coisa para sentir que tá podendo ajudar, que tá podendo fazer as coisas, né? É isso. Então, eu acho que quando alguém se posiciona como um líder, ele vem como um acessório, como um benefício, essa coisa de você poder também ser mais pelo outro, né? Porque só lidar com as questões de você por você é pequeno, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não acredito, assim. Entendi. Legal, cara. E eu queria que você compartilhasse um pouco das suas referências, né? Você pode dar aí algumas, né? Eu sei que tem bastante, mas você poderia setar aí algumas referências de líderes que são referências para você. Tenho. Cara, Flávio Augusto é uma grande referência para mim, né? Legal. Então, tipo, é um cara que, inclusive no início do nosso negócio, né? Foi uma coisa que influenciou, né? Começar a mentalidade. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas aqui saibam, né? Mas vamos supor que tem alguma pessoa que não saiba quem é Flávio Augusto, só dá um 15 segundos de story, tá? Quem é Flávio em 15 segundos. O Flávio Augusto, ele é o fundador da WhatsApp, né? O dono do Orlando City e fundador do meusucesso.com, criou Geração de Valor, né? É um cara que se levantou para falar sobre empreendedorismo quando ninguém falava empreendedorismo, quando o empreendedorismo não era moda, né? Legal. Então ele se levantou dividindo a vida dele, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que me influenciou muito. Inclusive o nome do Mentalidade Empreendedora surgiu baseado nisso. Então, se você não conhece, né, a história, então a gente pode até deixar linkado um pouco da história. Só um update aí, acho que ele não é mais dono do Orlando porque ele vendeu, né? É verdade. Então, mas o fundador da WhatsApp, enfim. E aí o fato é que tem toda essa questão, né, de um cara que com a vida dele inspira outras pessoas, né, e o Mentalidade surgiu por causa de um vídeo dele lá, que ele falava sobre a mentalidade empreendedora, né, eu fui lá, registrei o domínio, você sabe muito bem disso, tô falando pra você que não sabe, né, então eu fui lá, registrei o domínio mentalidadeempreendedora.com.br, e aí um dia, quando surgiu o nosso site, né, quando o Mentalidade começou como um blog, foi com esse nome aí, Mentalidade Empreendedora, inspirado por ele. Além do Flávio, existem diversos outros, né? Tanto pessoas que são vivas, né? Sim. E pessoas que já morreram, né? E também tem um que ressuscitou, que é a minha maior referência, entendeu? De todas. Então ele foi vivo, ele morreu e ressuscitou. E esse é o meu maior ícone e referência, né? Talvez você conheça ele, né? Talvez isso aí não, eu vou deixar pra galera pesquisar, quem não souber. Pesquisa aí, quem não souber, dá uma pesquisada aí, né? A história foi dividida, inclusive, antes e depois, né, da vida dele ali. Então, é possível que você saiba quem é. Então, esse cara é a minha grande e infinita, né? Tá lá no topo, né, como a referência. Embaixo vem todas as outras referências. Dentre as referências de negócio está o Flávio, dentre outra referência de negócio também. Existe tipo um cara dentro do mercado, né, de marketing digital e tudo mais, que é uma referência para mim, que é o Russell Brunson. É um cara que eu admiro ele, admiro os valores dele, admiro, né, como ele funciona. Ele tem um negócio que é bem interessante, é uma ferramenta e uma suite de produtos, né, de infoprodutos, que eu acho muito interessante a forma como ele trabalha.
Tem um outro cara também que eu admiro bastante, que é o Gary Vee, né? O Gary Legal. Vaynerchuk, que é um cara que inspira no que diz respeito até ao tipo de produção de conteúdo, essa questão de documentar os Sim. bastidores, né? Foi algo que eu aprendi com ele e que acabei escolhendo fazer isso, né? Ele tem a frase dele, né? Que documentar é melhor do que criar, né? Então, mostra o que você está fazendo, não simplesmente aquilo que você vai teorizar, né? Então assim, você vê que as minhas referências elas estão muito ligadas nesse lugar, assim, se a gente for olhar, né? Pessoas que mostram com as suas vidas aquilo que eles executam, né? Então, mais do que pensadores ou filósofos ou coisas desse tipo, eu tenho como referência, especificamente no âmbito de negócios, caras que mostram o que eles fazem com a vida deles, né? Então é uma coisa que acaba me inspirando bastante, assim. Legal, cara. Legal. E é muito bom, né, ver e poder se inspirar através de outras pessoas, né? Eu vejo que deixa a gente mais esperançoso, né, no que diz respeito a, cara, eu consigo ver, enxergar aquela pessoa numa situação que, na minha visão, ela tá um pouco acima de mim, mas aquilo me inspira a conquistar aquilo que esse cara está conquistando, né? E é Sim. importante também deixar claro, olhando, né, a nossa audiência, de se ver assim, cara, eu consigo inspirar as pessoas que estão ao meu redor a desfrutar aquilo que eu estou desfrutando, né? E ter esse posicionamento é muito forte nesse quesito. E eu queria que você deixasse um pensamento para esse cara, né? Talvez esse cara tenha um pouco desse pensamento de, poxa, não sei se eu quero ter essa briga, né? Ou levar essa mensagem mais para frente. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, ficar aqui na minha caverna. E aí eu queria que você falasse um pouco para esse cara, né? O que mensagem você pode deixar para ele, mas ele tem esse desejo de ter um impacto maior com a sua mensagem, com aquilo que ele faz. Porém, talvez esteja com medo, entendeu? De cara. E eu queria que você deixasse uma palavra para ele. Cara, o ponto aqui é o seguinte: a gente precisa lidar com o futuro que surge das nossas decisões, sacou? Uhum. Então, a gente vai lidar com o futuro que surgir do que a gente escolhe. Então, se você escolhe se calar, você vai lidar com o futuro que surge a partir disso, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que é: não roube do mundo a sua mensagem, né? Então, assim, existe uma necessidade, existem pessoas que estão na expectativa de alguém como você levantando, colocando a tua mensagem, esse negócio dentro de você para fora. Existe isso. Se você escolher roubar do mundo a sua mensagem, o que vai acontecer? Nada. Essas pessoas que precisam de você, elas não vão ser acessadas por você. Você não vai fazer a diferença na vida das pessoas que você poderia estar fazendo. Você não vai colher os frutos do que essa geração de valor pode gerar para você, sacou? E aí, o que você vai ter disso? Você vai ter o fruto do que você escolher. O futuro que surgir disso. Então, enquanto você se cala, enquanto você deixa para depois, enquanto você fala agora não, você segue lidando com o futuro que surge disso. Porque a gente está fadado a colher aquilo que a gente planta. Então, se você não está plantando nada, você não vai colher nada. Interessante isso, Sacou? né? E às vezes a pessoa fica na expectativa de colher, né? Mas se ela não plantar, se Sem ela não plantar, jogar a né? semente... É isso aí. Colher sem plantar não tem como, né? Como colher sem plantar? Né? É difícil, Só se eu né? comprar a plantação de alguém. Aí você consegue, né? Mas mesmo assim você precisa de uma atitude, né? A atitude de ir lá e adquirir a plantação que alguém... E a disposição, né? né? A De disposição fato, de de ir lá. pagar o preço daquela plantação. É isso aí. Então, o ponto aí que eu quero trazer para quem está ouvindo a gente e quem tá nesse desejo, né, de colocar a mensagem para fora, mas
ainda não, é que cada vez que você deixa esse ainda não acontecer, o maior, quem está mais perdendo é o mundo. Mais até do que você mesmo, que precisa daquilo que você tem, entendeu? Então, se você não quer fazer por você, faz pelos outros, pô. Você não tem coragem de fazer por você, faz pelos outros, faz pela sua família, faz por quem é importante para você. Legal, cara. Muito bom. Muito bom, show de bola. E eu queria que você compartilhasse agora o que esse cara precisa fazer nesse podcast. O que você precisa fazer nesse podcast é muito simples. Ah, Me seguir lá no Instagram, @phmquintanilha, tirar um print dessa tela agora, né, com essa reflexão. Hoje o papo foi um pouco filosófico, né? Foi para um ambiente aí reflexivo, né? Nesse podcast, não sei se você tá lavando louça agora, eu gosto de ouvir podcast lavando louça. Lavando louça, se você tá na academia, se você tá correndo, no trânsito, né, cara? Então, pega essa reflexão aí, tira um print, tira uma foto, você que tá vendo aí, se tá ouvindo em algum lugar, tira uma foto, tira um print e marca lá @phmquintanilha, tá bom? Pode marcar lá, marca Marcos Eduardo JR. JR também. E, cara, aí eu quero ver você aí compartilhando, espalhando a palavra, né? A gente tem a nossa hashtag, né? Espalha a palavra, né? E aí você pode compartilhar esse podcast aí com mais 5 amigos. Se você quiser, inclusive, ganhar um presente nosso, a galera deve estar ligada nisso já, né? Tem um presente rolando ainda, cara. Então, se você compartilhar esse podcast com 5 amigos e mandar um e-mail pra gente falando compartilhei o podcast com 5 amigos, você ganha um presente nosso, tá bom? E, Pedro, como é que eu vou conferir? Eu confio na sua palavra, né? Porque eu acredito que o nosso podcast só tem gente boa ouvindo e gente que fala a verdade. Então você vai mandar para mim, compartilha com 5 amigos e manda lá, suporte@mentalidadeempreendedora.com.br, falando que compartilhou com 5 amigos e vai ganhar um presente nosso, beleza? Show de bola. Se você tá vendo esse podcast no YouTube, não se inscreva de... Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está aí no Spotify ou alguma outra plataforma de podcast, siga a gente aí e até o próximo podcast. Valeu! Valeu!